Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula aqui do nosso curso de Lógica. Hoje nós vamos continuar aquele assunto que a gente já iniciou de proposições quantificadas, onde a gente utiliza os quantificadores universais, particulares. Foi isso que a gente comentou na nossa aula passada. Na aula de hoje eu quero ensinar você a como você vai negar essas proposições, ou seja, como que você vai trocar o valor lógico delas, beleza? Então vem comigo aqui, deixa eu te ensinar. Ó, você vai basicamente adotar uma sequência. O que você vai fazer primeiro? O seguinte, ó, se o quantificador utilizado for universal, a negação utilizará um quantificador particular. Se o quantificador utilizado for particular, a negação utilizará um quantificador universal. Opa, vem comigo aqui, ó. O que eu estou falando? Se você tem lá uma proposição que diz todo homem é bonito, e eu concordo, pelo menos, não, todo homem também não, né? Eu sou bonito, pelo menos eu acho. Espero muito. Minha mãe acha, minha namorada também. Com fé em Deus. Mas, ó, se eu tenho uma proposição que fala, ó, todo homem é bonito, opa, o que é que eu vi? Eu estou utilizando nessa minha proposição o todo. Rapaz, o todo, eu aprendi com o Ivan que o todo, ele é um quantificador do tipo universal. Então, quando eu for negar essa minha proposição, eu vou trocar esse todo, que é um quantificador universal, e no lugar dele, eu vou colocar um quantificador particular. Beleza? Então você pode botar um algum, um existe, um pelo menos um. Como a gente está trabalhando com questões de concursos públicos, onde você vai ter que marcar, você vai procurar a alternativa que traz alguma dessas aqui, beleza? Então se na questão ele te dá uma proposição que utiliza ali um quantificador universal, quando você for negar, você nega trazendo agora, né, tirando o quantificador universal e botando um quantificador particular. Por outro lado, se a questão ela te traz uma proposição que tem um quantificador particular, para que você consiga negar essa proposição, você tira o seu quantificador particular e coloca o quantificador universal. Beleza? Então é bem simples da gente aprender isso daí. É bem didático mesmo, tá certo? Mas tem aqui ainda uma segunda parte que é preciso a gente ficar bem atento e bem atenta. Que é qual? Ó, se o verbo for afirmativo, a negação utilizará um verbo negativo. Se o verbo for... Pera, eu acho que eu me enrolei um pouquinho, mas vamos lá. Ó. Se o verbo for afirmativo, acompanhando o slide. Se o verbo for afirmativo, a negação utilizará um verbo negativo. Beleza? Se o verbo for negativo, a negação utilizará um verbo afirmativo. Ou seja, além de nós trocarmos o quantificador, ou seja, além de nós pegarmos, né? Se o quantificador é universal, bota um particular. Se é um particular, bota um universal. Essa é a primeira parte da negação. Mas além disso, olha o que é que está falando aqui o slide. Você também precisa ficar atento, também precisa ficar atenta ao verbo que está sendo utilizado. Então, se o verbo for afirmativo, a negação vai utilizar um verbo negativo. Se, por outro lado, o verbo já for negativo, a negação utilizará um verbo afirmativo. Aí você vem e pergunta, Ivan, mas eu nunca estudei em português um verbo negativo, um verbo afirmativo. Gente, essa parte aqui, essa teoria, é só do ponto de vista didático mesmo, mas quando ele fala verbo afirmativo, é um verbo que não tem o não. É tipo assim, o menino correu, o menino caiu, o menino beijou sua namorada, o menino saiu com seus pais, o menino foi para a escola. Então tudo isso são verbos afirmativos. O que seria um verbo negativo? Verbo negativo é aquele verbo que vem acompanhado do não, ou de alguma coisa que o nega. Por exemplo, o menino não correu, o menino não foi para a escola, o menino não comeu hoje, a menina não foi para o balé, o pai não viu o filho. Então, tudo isso são verbos aí considerados negativos, tá bom? Que seria exatamente esse que utiliza o não antes dele. E aí, a gente vem agora aqui para negar alguma das nossas proposições.
A primeira que eu vou trazer é essa que é bem comum entre os professores, gera polêmica, né? Eita, gente, política é um negócio sério, mas vamos lá, só do ponto de vista da lógica, beleza? Então, imagina que você tem aí uma proposição que é desse tipo aí, ó. Todo político é honesto. Daí, gente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que analisar essa proposição. Quando você analisa, você percebe que está sendo utilizado o quê? Está sendo utilizado um quantificador universal, que é o todo, e o verbo está no afirmativo, porque está dizendo, ó, todo político é honesto, então está afirmando. Daí você já aprendeu com o tio Ivan aqui, ó, como que você nega isso daqui. Você vai fazer o quê? Você vai tirar esse teu quantificador universal e vai colocar algum quantificador particular. E o nosso verbo que está no afirmativo vai ficar agora no negativo. Então seria uma das opções, pelo menos um político não é honesto. Beleza? Faltou só um ezinho aí, mas pelo menos um político não é honesto. Ivan, eu poderia negar de alguma outra forma? Pode também, gente. Desde que você faça o quê? Desde que você deixe o seu verbo no negativo, ou seja, tem que estar político não é honesto, e desde que no lugar do todo você coloque algum quantificador particular. Então poderia ser também, ó, algum político não é honesto. Poderia ser também, existe político que não é honesto, entendeu? Então você tem várias opções desde que você faça isso. Tire o teu quantificador universal, bote um quantificador particular e tire lá o seu verbo que está no afirmativo e coloque ele no negativo. Belezinha? Agora, gente, se você lembrar, eu falei para você que o nenhum, ele é um caso particular. Por quê? Porque o nenhum, ele gera uma certa confusão nas pessoas, porque ele é um pouquinho mais complicado, gente. O nenhum, ele já traz com ele um sentido negativo. Lembra que a gente falou que ele era um quantificador universal do tipo negativo? Então, por si só, ele já traz enraizado ali, agrupado com ele, esse conceito negativo. Então, o que é que eu vou recomendar para você? O que é que eu vou fazer para te ajudar nesse processo? Quando uma questão ela trouxer o nenhum, eu quero que você troque esse nenhum, tá certo? Você vai trocar esse nenhum por todo brasileiro não é europeu. Ou seja, eu tirei o nenhum e coloquei no lugar do nenhum o todo e o não. Essas proposições, gente, elas são equivalentes, elas são iguais, tá bom? Então, quando eu falo, ó, nenhum brasileiro é europeu, é a mesma coisa de eu falar todo brasileiro não é europeu, tá certo? É a mesma coisa, são equivalentes. Por que que eu pedi para você fazer isso? Porque agora a gente consegue negar isso daí de uma forma mais simples, tá bom? Olha como que a gente vai negar isso daí, ó. O todo, ele é um quantificador do tipo universal, então eu vou tirar o todo e vou colocar um quantificador aí particular. E a minha frase, você tá vendo aí, ela tá com o verbo negativo, né? Tá aí dizendo que brasileiro não é europeu. Então, como tá no sentido negativo, eu vou ter que trocar essa frase e colocar ela no sentido afirmativo. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Algum brasileiro é europeu. Ou seja, eu tirei o quantificador universal todo, coloquei o quantificador particular algum, mas poderia ser pelo menos um, poderia ser também existe, tá certo? Brasileiro é europeu. Ou seja, eu tirei aquele sentido negativo que estava antes e coloquei agora um sentido afirmativo. Beleza? Por que que eu te recomendei trocar o nenhum pelo todo não? Porque percebe, ó, vai que você lá numa hora ali tá meio desconcentrado e tal e pega só nenhum brasileiro é europeu. Aí você vai, eu já sei isso daqui. Eu tiro nenhum, boto algum e brasileiro é europeu, boto que brasileiro não é europeu, galera. O nenhum, lembra? O nenhum, ele já traz com ele essa ideia de negativo. Ele já traz com ele essa ideia de negativo. Então, é meio complicadinho, às vezes, a gente querer negar o nenhum direto. Então, a minha dica é essa.
troca o nenhum pelo todo não, porque vai ficar mais fácil de você enxergar e aí você não corre risco de errar, beleza? Vamos para mais exemplo, ó. Aqui eu trouxe 2 exemplos a mais, então vamos lá. Todo concurseiro é estudioso. Galera, vamos lá, ó. O todo, pensa comigo, o todo, o que é que ele é? Você já deve ter dito aí, quantificador universal. E essa frase aí, ela tá no sentido afirmativo ou ela tá no sentido negativo? Você já percebeu que ela está no sentido afirmativo. Então, como que a gente nega isso daí? Tira o todo, coloca um quantificador particular, tira essa frase que está afirmativa e coloca uma frase negativa, né? Uma negação. Então, ficaria como? Pelo menos um concurseiro não é estudioso. Colocamos um quantificador particular, negamos a nossa frase. Beleza? E aqui, outro exemplo. Algum piauiense não é teresinense. Então, vamos lá, ó. Algum piauiense não é teresinense. Por quê? Porque o Piauí tem um monte de cidade. Então, você pode ser de Parnaíba, pode ser de Picos, pode ser de Piripiri, pode ser de Bom Jesus, pode ser de São Raimundo Nonato. Então, algum piauiense não é teresinense. Essa é a frase. Como que a gente nega essa frase? Você está vendo, a gente está utilizando aí um quantificador particular, que é exatamente esse algum. Então, como o algum ele é um quantificador particular, eu vou tirar o meu quantificador particular e no lugar dele vou colocar um quantificador universal. Beleza? E além do meu quantificador universal, eu vou tirar essa frase aí que está negativa e no lugar dela vou colocar uma frase na condição, né, afirmativa. E antes de mostrar realmente como que ficaria a negação, eu só queria te lembrar que essa frase também poderia ser escrita da seguinte forma, ó. Existe piauiense que não é teresinense. Por quê? Porque você estaria, mais uma vez, trabalhando aí com um quantificador do tipo particular. Então, a gente não mudou o sentido da nossa proposição, tá bom? Você continua utilizando o quantificador particular, continua negando a frase, então, perfeito. São proposições equivalentes. Então, para negar, a gente faria, ó, todo piauiense é teresinense. Porque daí, o que é que eu fiz? Eu peguei o quantificador particular e coloquei um quantificador universal no lugar dele. E na nossa frase que estava sendo na negativa, eu coloquei ela agora na afirmativa. Beleza? Então, galera, era isso que eu tinha preparado aqui dessa parte de quantificadores, proposições quantificadas. E agora eu quero fazer com vocês uma bateria de exercícios para que a gente possa treinar ainda mais esse conteúdo que a gente acabou de aprender. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Ó, um beijão para vocês e ó, valeu!